Então, para dar uma repensada, né, nessa cultura da atitude em detrimento do verbo, né? Então, e que eu acho estranho, um pouco hipócrita, que são as mesmas comunidades, as mesmas páginas, o mesmo tipo de pessoa que fala que o verbo tem poder, que a palavra tem poder, é o mesmo tipo de pessoa que num outro conteúdo vem com essa coisa de que o que vale é a atitude, que palavra é só palavra, que falar é muito fácil, né? Então aí, só aí já fica um pouco hipócrita, já entra em contradição, né? Então, assim, a despeito do poder do verbo, que essas mesmas pessoas, né, gostam de enfatizar, né? Não vou nem falar dessa parte, porque isso existe. Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos dar uma invertida, assim, uma repensada nisso, né? Aqui junto. O que acontece? O ser humano, cara, ele vivencia esse processo de aprendizagem que a gente chama de vida por meio de tentativa e erro, sabe? Então, o que ocorre, cara? Eu sei que a gente erra com o verbo também, mas assim, depois que a gente passa da primeira infância, começa a socializar e a gente ganha filtros, né? Embora a gente seja um pouco colonizado, sim, né? Mas também uma parte disso é necessário para a gente ser um ser social, ou seja, ter noção, vamos dizer assim, né? E isso tem a ver com educação também. A gente, quando ganha esses filtros, a gente tem muito mais tempo, né? Para como é que eu posso dizer, articular um acerto, né, no âmbito do verbo, no âmbito da comunicação falada, escrita, gestual, né, para quem necessita. Eu não vou falar das artes e tudo, porque fica uma coisa muito do campo assim, do subjetivo, estético, né? Eu quero falar de uma comunicação direta, assim, mais porosa, né? O que acontece? A gente é, tem mais chance de acertar quando a gente está se expressando, na expressão das coisas do que nas atitudes. Na atitude, conforme é uma coisa mais... Como ela é uma coisa sim, daí eu tenho que concordar, né? Mais aprofundada, mais efetiva, ela da dimensão da prática, né? Ela impacta todas as... como é que eu posso dizer? Circunstâncias, entre aspas, por vir, né? Porque eu já fiz esse aforismo, né? Que toda circunstância é um delito do inconsciente, né? Então não é circunstancial, né? A gente tem responsabilidade parcial, né? Mas com certo vulto sobre tudo. Mas voltando para a pauta, o que acontece? É muito mais fácil a gente expressar, né, os nossos sentimentos e tudo, sim, com a comunicação verbal, escrita, falada e tal, comunicando aquilo, tá? Porque veja bem, essa coisa de que você só ama alguém quando você consegue ter constantes atitudes nobres e presença e atenção com a pessoa, todos nós sabemos que não é assim, porque a gente, a priori, o amor ele é a priorístico, ele é a priori, né? Então, ou seja, o que acontece? Antes da gente manifestar essas atitudes, por espontâneas que sejam, a gente já tem um sentimento, algo que a gente sente por dentro, é um sentimento interior que a gente tem por outrem, né? E por paixões, por coisas que a gente gosta de fazer, e por bichos, e por plantas, o que seja, mas principalmente o outro, né? Vamos dizer assim. Então, o que ocorre é que dentro de todas as nossas vicissitudes, os nossos vícios, os impactos que a gente teve desde que nasceu, a nossa formação, né? A gente pode conseguir converter isso em atitudes ou não, e a gente pode, na vida, nessa estrada de tentativas e erros, ter pouquíssimas atitudes acertadas. Então, assim, não é justo, não acho justo que a forma de comprovar que a gente ama ou gosta de alguém ou se importa, né, ela tem obrigatoriamente se restringir em atitudes nobres, né, porque a gente está engatinhando, né, nós somos bebês, a gente está tentando. E às vezes a gente está travado. A gente está tentando lidar primeiro conosco, tentando ter antes algumas atitudes nobres conosco para a gente poder fazer esse laboratório com a gente mesmo, para tentar acertar com outro. Quem sabe outra existência, não sei, né? Para quem crê, né? Vamos dizer assim. Mas assim, no geral,
vamos então dar um pouco de crédito para esse tipo de comunicação, né? Porque a gente não pode dizer que todo mundo, que a gente sendo defasado, né? Que a gente tendo várias dificuldades no campo das atitudes, né? Muito mais do que no verbo, porque realmente é mais fácil, mas o fato de ser mais fácil não precisa ser pejorativo, tá? Ele não tem nada de pejorativo, né? E muitas vezes é com ele que a gente acolhe, geralmente, inclusive, é com ele que a gente ajuda, é com ele que a gente faz com que a pessoa se esperte para algo, ou ela, ou a gente ajuda no insight, ou ela acaba, graças a gente estar conversando, ela acaba virando ali um gatilho, né? E mental, assim, bacana, mais evolutivo. Então, assim, vamos parar com isso, né, gente? Vamos parar com isso. A gente pode entender agora isso com outro olhar, de uma outra perspectiva, né? Que essa questão de quem ama se importa, sim, mas às vezes nem tão conscientemente a pessoa consegue se importar. Às vezes ela só tá tentando sobreviver ou viver ou se entender primeiro, entendeu? E a questão de que quem se importa faz e que algo é 100% na prática, às vezes não. Às vezes a gente está lá, a gente se importa e o que a gente consegue fazer é conversar, é se comunicar, é a questão da ouvidoria, da escuta, que acaba entrando em ação por ser justo mais simples, direto e também é muito efetivo, né? E outras vezes a gente não tem muito o que fazer no campo da ação. Primeiro que as pessoas precisam se permitir ser auxiliadas, né? Ser ajudadas, tal, é do querer de cada um. Depois porque a gente não compreende da necessidade do outro na íntegra. Então você vai fazer uma atitude, a sua atitude vai ser falha mesmo assim, né? Não estou falando contra as atitudes, né? Também defendo que a atitude é muito efetiva e que a gente tem que chegar junto e tudo, beleza, mas parte disso acaba sendo falho, sim. A gente está na tentativa e erro e a gente não compreende da necessidade real do outro e a gente se atrapalha, né? Então vamos entender o seguinte, né? Vamos procurar, eu não vou falar equilíbrio, porque eu tenho a outra pauta, que é equilíbrio versus temperança, e eu vou explicar em outra pauta por que eu sou partidária da temperança, né? O equilíbrio estrito, ele é ilusório, né? Mas isso a gente vai conversar em outro momento. Então, assim, voltando a essa pauta, por que então a gente que está tentando se aperfeiçoar, está tentando ser evolutivo de uma forma um pouco mais lúcida, né? A gente não tenta ser mais auspicioso, não tendo que condenar, elevar a atitude em detrimento do verbo, e nem o contrário, tá bom? É isso, fica a dica, tá bom? Beijo pra vocês.